Paz, hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra de Deus para as nossas vidas. É uma palavra onde eu não conhecia, eu conheci ela através de uma pregação, e é uma palavra que me faz pensar muito. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra de milagre. Então, o título fala sobre o milagre do filho da Sunamita. O milagre do filho da Sunamita. Então, a passagem que eu quero partilhar com vocês, ela está lá em 2 Reis, no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, no capítulo 8, no versículo 8 ao 37. 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 8 ao 37. Então, eu vou lendo com vocês, bem devagar. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: "Vês que este que passa sempre por nós, este homem é santo, homem de Deus. Façamos-lhes um pequeno quarto no terraço, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, ali se recolherá." Certo dia chegou Eliseu, reconheceu aquele quarto. Reconheceu-lhe-se aquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço, ao seu discípulo Geazi: "Chama a Sunamita." Chamando-a a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: "Diz-lhe: Tu nos tens tratado com todo o desvelo. Agora o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército?" Ela respondeu: "Eu habito no meio do meu povo." Então disse o profeta: "Que se há de fazer por ela?" E então disse Geazi: "Ora, mestre, ela não tem filho e seu marido é velho." Então disse Eliseu: "Chama-a." E chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe Eliseu: "Por este tempo, daqui a um ano, abraçarás a um filho." Respondeu a ela: "Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva." Mas a mulher, ela concebeu e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe tinha dito. Tendo filho, este cresceu. Certo dia saiu a ter com o seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: "Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça." Disse o pai dele ao moço: "Leva-o para sua mãe." Ele o tomou e o levou à sua mãe. E então o menino esteve sobre os joelhos dela até ao meio-dia. E então o menino morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E então fechou a porta e saiu. Chamou ela o seu marido e disse: "Manda-me um dos moços e um das jumentas, para que eu corra até ao homem de Deus e volte." Perguntou ele: "Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado." Disse ela: "Tudo vai bem." Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: "Guia e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser." Então partiu ela e veio ao homem e foi até ao homem de Deus, ao monte Carmelo. Então, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu discípulo, seu moço: "Olha, aí está a Sunamita." Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com o seu marido, se vai tudo bem com o seu filho. E então ela respondeu: "Vai bem."
tudo vai bem. E então ela chegou ao homem de Deus, então ela chegou ao profeta, ao monte, e ela pegou-se aos pés do profeta. Geazi, o discípulo, chegou a ela para retirar ela do homem de Deus, mas o homem disse: deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu de mim e nada me revelou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Disse Eliseu a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E então o profeta se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama, e entrou fechando a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Então subiu à cama e deitou sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as suas mãos, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou pelo quarto de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. O menino expirou 7 vezes, e então abriu os olhos. E Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se a seus pés, inclinou-se à terra, e então tomou o seu filho e saiu. Então esta história ela nos fala de um profeta chamado Eliseu. O texto ele começa a nos falar que este profeta ele foi até Sunem, e lá morava então uma mulher rica, que então o chamou para comer. Todas as vezes que o profeta passava por lá, aquela mulher chamava ele para ir comer até a sua casa. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, ela sabia que Eliseu ele era um profeta de Deus. Então vemos e aprendemos aqui que Eliseu ele era diferente, ele vivia em santidade. As pessoas olhavam e diziam que ele era de Deus, que ele era profeta de Deus. Então esta mulher ela desejava servir Eliseu. A pergunta então aqui é para nós: será que nós temos mostrado Deus em nossas vidas? Será que as pessoas têm olhado para nós e elas têm nos achado como profetas de Deus? Aquela mulher olhava para Eliseu e via que ele era profeta de Deus, pois a vida de Eliseu mostrava que ele era profeta de Deus. A vida de Eliseu mostrava Deus. Então aquela mulher e seu marido fizeram um quarto para o profeta, para que quando ele visitasse a casa deles, então ele ali poderia ficar a descansar. Então fizeram um quarto. Nós vemos aqui a hospitalidade desta mulher, sem pedir nada em troca, sem pedir alguma recompensa, sem pedir algum retorno. Ela fez um quarto. O profeta Eliseu ele tinha um jovem, um discípulo que andava sempre com ele. E então eles foram até a casa daquela mulher, a sunamita. E então nós vemos que o profeta deparou-se com aquele quarto. E então ele, sabendo que aquele quarto foi feito para ele descansar, e então ele subiu então até ao quarto para descansar. E ele está falando lá ao seu discípulo. E então ele disse ao seu discípulo chamado Geazi: chama a sunamita. E então o seu servo a chamou, e então ela se apresentou diante do profeta. E então Eliseu perguntou a ela o que é que ela poderia fazer por ela, depois de tudo o que ela tinha feito por ele. O que é que ela poderia então fazer por ela, pelaquela casa, pelaquela família, pela honra mostrada que ela tem dado a ele.
Mas ela não queria nada, ela tinha feito tudo por amor, ela não tinha pedido nada, ela não queria recompensa, ela não queria retorno nenhum. Vemos que aquela mulher, ela fez tudo por amor, vemos que aquela mulher fez tudo com alegria. Então Eliseu, conversando com seu discípulo Geazi, nós vemos que Eliseu começa a perguntar, mas o que é que eu posso dar a ela, o que é que eu posso fazer por ela? E nós vemos aquele jovem, aquele discípulo, ele foi ousado, e então ele diz: mestre, ele lembrou o seu mestre, que aquela mulher não tinha um filho, que aquela mulher não tinha nenhum filho, e seu marido já era velho. Então Eliseu se lembrou de dar um filho àquela mulher. E então Eliseu mandou chamar aquela mulher e disse: mulher, daqui a um ano tu irás ter um filho, daqui a um ano tu irás conceder a um filho. Então ao início esta mulher até não reagiu muito bem. Quando ela ouviu aquilo, ela não reagiu muito bem. Vemos que ela até disse para o profeta: mas senhor, ela já estava pensando na idade de seu marido, dizendo para o profeta: não mintas a tua serva, não enganes a tua serva. Mas o certo é que ela concedeu a um filho. Ela concedeu a esse filho no tempo determinado, um ano depois, conforme as palavras do profeta Eliseu. O menino cresceu. O menino estava com o pai. Provavelmente o pai estava no campo a trabalhar com os seus trabalhadores, como segador, que significa que trabalha na cega, ou seja, na ceifa. Mas o menino queixava-se a seu pai de uma dor na cabeça. E então logo o pai chamou um dos seus trabalhadores e disse: leva ele à sua mãe. E então nós vemos que esse servo levou o menino à sua mãe, à sunamita. E nós vemos que o menino foi para a sua casa, e nós vemos que o menino adoeceu, e vemos que o menino, aquele filho que foi dado à sunamita, aquele filho que foi gerado por um milagre, aquele filho morreu sobre os joelhos da sua mãe, morreu sobre os joelhos da sunamita. Então nós vemos aqui a atitude daquela mulher, nós vemos aqui depois a fé daquela mulher, nós vemos a fé desta mulher, a estrutura daquela mulher. Nós vemos aquela mulher vendo tudo aquilo, contemplando tudo aquilo que estava acontecendo. E nós vemos aquela mulher enfrentando tudo aquilo naquela hora. Nós vemos a fé daquela mulher, a estrutura daquela mulher. Vemos que ela, depois de ver o seu filho morto, vemos que ela não diz nada ao marido. Então ela não diz nada ao marido, ela cala-se, ela omite, e então ela sobe com o seu filho, nas suas mãos, e então ela leva o seu filho para o quarto do profeta Eliseu, para o quarto o qual ela criou para o profeta Eliseu descansar quando o profeta fosse àquela casa. Então nós vemos que aquela mãe, ela leva o seu filho, coloca o seu filho na cama do profeta Eliseu, sobre o quarto que ela tinha feito para o profeta. Então ela leva o menino e coloca o filho na cama do profeta, e então ela fecha a porta e sai. Era como se o menino, para ela era como se o menino estivesse apenas a dormir. Para ela é como se o menino estivesse apenas a dormir. Ela não disse ao marido que o filho estava morto. Ela não disse ao marido que o seu filho estava morto. Era apenas como se o menino estivesse a dormir. Vemos a estrutura desta mulher. Sabendo que o filho estava morto naquele quarto, ela não diz nada ao marido. Nós vemos que aquela mulher, ela se enche de ousadia. Aquela mulher, ela se enche de fé. E então ela pensa em ir atrás do profeta. Ela pensa em ir atrás do profeta Eliseu. Então ela chama o marido. Então ela pede ao marido, um dos moços, um dos seus trabalhadores, e ela pede ao marido ainda mais um dos seus jumentos, para que ela pudesse então ir em direção ao profeta, para que ela então pudesse ir ter com o profeta, e só depois iria voltar. Olha isto,
Olha esta fé, olha esta fé, olha esta fé, uma fé desta mulher. Que fé é esta? Uma mulher que vê o filho morto, uma mulher que vê o filho morrer nos seus braços, uma mulher que vê o filho morrer, uma mulher que vê o filho morto, mas que confia em Deus, que confia que o profeta podia fazer algo por ela, que poderia fazer algo pelo aquele menino, que podia mudar o quadro. E então ela olha para aquilo, ela deixa tudo para trás. E então ela põe na cabeça, só voltei com o profeta e só voltarei com o profeta. Ela põe na sua cabeça, só vou até o profeta e só voltarei com o profeta. Só ele pode salvar o meu filho, só ele pode mudar o quadro, só ele pode mudar o estado de saúde do meu filho. Então aquela mulher, ela segue o caminho. Então aquela mulher, ela vai vai em direção ao profeta. E então ela encontra o profeta e o seu discípulo Geazi. E então o seu mestre Eliseu, o profeta Eliseu, ele vê aquela mulher sunamita ao longe. E então ele chama o seu discípulo Geazi. Geazi vai até aquela mulher, vai até a sunamita e pergunta-lhe, vai à sua direção e pergunta-lhe se tudo está bem com ela, se tudo está bem com o seu marido, se tudo está bem com o seu filho. Olha a resposta dessa mulher para Geazi, para o discípulo do profeta. Olha a resposta. Então o discípulo Geazi vai e pergunta à mulher: mulher, está tudo bem contigo? Mulher, está tudo bem com o teu marido? Mulher, está tudo bem com o teu filho? E olha a resposta daquela mulher. Aquela mulher olha para ele e responde: está tudo bem, tudo está bem. Aqui é a parte que me chama mais atenção. Esta é a parte que me chama mais atenção. Muitas vezes pessoas nos fazem as mesmas perguntas. Muitas vezes pessoas fazem-nos a mesma pergunta, mas não querem saber da resposta. Não querem saber da resposta. Se está tudo bem ou se está tudo mal. Muitos perguntam, mas não querem saber da resposta. Não estão preocupados com a resposta. Muitos perguntam, mas não podem fazer nada por mim. Muitos perguntam pela tua vida. Muitos perguntam se está tudo bem, mas não podem fazer nada por ti. Muitos perguntam pela minha vida, mas não podem fazer nada por mim. Eles querem apenas saber, eles querem apenas comentar. E muitas das vezes nós não devemos responder. E muitas das vezes nós respondemos que não está tudo bem, que está tudo mal. Muitas das vezes nós respondemos, em vez de responder que está tudo bem, em vez de responder como esta mulher, não, nós respondemos que está tudo mal, que tudo vai mal. Contamos aquilo que não é preciso contar, contamos aquilo que não devemos contar, falamos aquilo que não devemos falar. Tem coisas que só Deus precisa saber. Tem coisas que só Deus precisa saber. Tem desabafos que só Deus precisa ouvir. Nós vemos que aquela mulher, ela respondeu que estava tudo bem. Nós vemos que aquela mulher respondeu que estava tudo bem, mas ela continuou em direção ao profeta. E então ela se ajoelhou e então ela chorou na presença do profeta. Ela se prostrou diante dos pés do profeta. E então este profeta, ela teve logo a revelação de Deus que o menino estava morto. Então vemos que aquela mulher, ela disse ao profeta: eu vou para onde tu fores, eu só saio daqui quando tu fores comigo. Eu só saio daqui, eu só saio de perto de ti depois de ires comigo à minha casa. Ela disse para o profeta: tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Ela estava convicta naquilo que ela queria. Ela saiu de casa, ela saiu diante do seu filho porque ela tinha convicção naquilo que queria. Ela saiu de casa, ela tinha fé, ela sabia aquilo que ela foi buscar. Ela sabia aquilo que foi buscar. E então ela não saiu dali enquanto o profeta não fosse com ela. Ela estava convicta naquilo que ela queria. Ela sabia aquilo que ela foi buscar. Tão certo que ela conseguiu. Ela não foi em vão.
vão, o caminho não foi em vão, ela não saiu de casa em vão, a sua busca não foi em vão, a sua humilhação não foi em vão, a sua fé não foi em vão. O profeta, nós vemos na história, mais para frente nós vemos que o profeta voltou para casa com ela, e então nós vemos que o profeta orou por um menino, e então o menino foi ressuscitado. O menino estava morto, e o menino foi logo, Deus soprou o fôlego da vida no menino, então o menino foi ressuscitado, e então aquele menino que estava morto voltou à vida, aquele menino que estava morto voltou à vida, teve vida, e então o menino viveu. E então depois o profeta chamou então Geazi e disse: chama a mãe dele, chama a sunamita. E então a sunamita chega-se a ele, e então o profeta disse à mulher, toma o teu filho, toma aqui o teu filho. O milagre, ele só acaba. O milagre só termina quando as promessas de Deus se cumprem. O milagre de Deus tinha sido dar um filho àquela mulher, mas o milagre, a promessa de Deus não se tinha cumprido ainda. Aquele menino estava morto, mas a promessa de Deus ainda não se tinha cumprido naquela casa. O milagre de Deus ainda não se tinha cumprido o milagre de Deus ainda estava a meio. O milagre de Deus ainda estava sendo gerado. O milagre de Deus ainda estava a meio. O milagre de Deus só acaba quando as promessas de Deus se cumprem. Aquele milagre ainda não tinha acabado, aquele milagre não tinha chegado ao fim, aquele milagre ainda estava sendo gerado, aquele milagre ainda estava a meio. Ou seja, o milagre de Deus só acaba quando as promessas de Deus se cumprem, quando os planos de Deus são revelados, quando os planos de Deus são revelados, quando são manifestos e quando acontece. Aquela mulher sabia que não havia outra pessoa a não ser o profeta. Naquela altura o povo tinha que correr atrás do profeta. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia nós temos Jesus, aquele que é onipresente, aquele que é onisciente e aquele que é onipotente. E então hoje nós não temos que correr atrás do profeta como antigamente. Hoje não temos que correr atrás do profeta. Hoje nós temos que correr atrás de Jesus. É só chamar por Ele, clamar por Ele, nos humilhando na presença dEle. É só nos chegarmos até Ele, clamarmos por Ele, rogarmos a Ele. Mas nós precisamos de contemplar, nós precisamos chegar até Ele, nos humilhar, nós precisamos de contemplar a fé desta mulher, nós precisamos olhar, nós precisamos contemplar a fé viva, a fé sobrenatural desta mulher e proceder e agir como ela agiu. Ela deixou tudo para trás e ela foi até ao profeta. Ela sabia que precisava de ajuda divina. Deus nos chama hoje para fazer o mesmo que aquela mulher fez. Deus nos chama hoje a deixar tudo para trás e correr atrás de Jesus. Não correr atrás do profeta, mas correr atrás de Jesus. Procurar então esse Jesus, persistir então neste Jesus, porque assim como aquela menina ressuscitou, só assim também, porque assim como aquela menina ressuscitou, assim também nós devemos buscar Jesus pela vida da nossa casa, para que a nossa casa ela seja ressuscitada pelo milagre da salvação da nossa casa, pelo milagre da salvação da nossa família. Esse milagre ele foi gerado, esse milagre está a meio, esse milagre ele não vai terminar, esse milagre ele vai acontecer. Então é tempo de nós criarmos expectativas como uma mulher grávida. É tempo de nós criarmos expectativas como uma mulher grávida, sem ver a criança, sem ver a gravidez, sem ela estar. Ela já está se cuidando, ela já está se guardando, ela já está se preparando para a vinda dessa criança, ela já está comprando o leite, ela já está comprando a roupa, ela já tem a expectativa que essa criança vem. É preciso nós criarmos essa expectativa, é preciso nós vivermos essa expectativa, é preciso nós criarmos essa alegria, é preciso nós vivermos essa esperança, é preciso nós criarmos essa esperança, é preciso nós criarmos essa fé, é preciso nós criarmos essa fé e viver essa fé, é preciso nós querermos segurar, é preciso nós querermos contagiar as pessoas e criar nelas essa expectativa, a mesma expectativa que nós temos, criar essa expectativa nas pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos buscar e que nós possamos viver essa esperança. Se o fizermos, então nós veremos a glória de Deus e vai ser bênção nas nossas vidas, vai ser uma bênção nas nossas vidas, que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Fiquem na paz. É esta a palavra que eu tinha para vocês. O Espírito Santo ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Amém.
Fiquem em paz.